Trata-se de Espanha, o quarto maior país da Europa, com uma população de 5 milhões de habitantes, sendo que cerca de 70% da área está completamente vazia. 90% da população espanhola vive aqui em Madrid e estas zonas costeiras destacadas a vermelho e esta área destacada a amarelo no meio estão completamente vazias, o que significa que 4,5 milhões de pessoas vivem em apenas 30% da área de Espanha. No entanto, Espanha é um país com um clima e uma geografia incríveis. Existem praias, florestas densas, montanhas e desertos, mas ainda assim, por que é que as pessoas vivem de uma forma tão estranha? Não é como se ninguém tivesse vivido nesta área destacada a amarelo há apenas alguns anos. Muitas pessoas viviam. No entanto, se hoje formos ao centro e norte de Espanha, vamos encontrar aldeias inteiras, cheias de casas vazias e edifícios que agora se tornaram ruínas, porque ninguém lá vive. Mas por que é que isso acontece? Este estranho padrão populacional de Espanha tem uma profunda ligação com a sua história, política, geografia e factores sociais. No vídeo de hoje, vamos explorar alguns factos sobre Espanha que talvez nunca tenha ouvido antes. Recuemos vários milhares de anos, até quando toda a região ibéria estava sob o controle do Império Romano, conhecido na época por Hispânia. O Império Romano estendeu-se desde o norte de África e da Europa até o que é hoje o Médio Oriente, mas gerir um império tão vasto tornou-se muito difícil e dispendioso. Como resultado, o Império Romano foi dividido em duas partes. A parte oriental tornou-se o Império Bizantino e a parte ocidental tornou-se o Império Romano do Ocidente. Após esta divisão, o poder do Império Romano começou a enfraquecer, uma vez que as tribos germânicas da Europa Ocidental começaram a atacar os territórios romanos. Eventualmente, o Império Romano do Ocidente entrou em colapso no século V. E a Península Ibérica ficou sob o controle de uma tribo germânica chamada Visigodos, que governou a área durante 250 anos. Contudo, o seu controle foi temporário, porque em breve o Império Muçulmano, emergindo da Arábia, conquistaria toda esta região. No século VIII, o Império Muçulmano atingiu o seu apogeu sob o Califado Omíada, com o seu território a estender-se desde o norte da Índia até o atual Médio Oriente e norte de África. Em 711 d.C., para expandir ainda mais o seu território, o exército muçulmano, liderado por Tariq ibn Ziyad, invadiu a Espanha e capturou toda a área, rebatizando-a de Al-Andalus. Durante os 800 anos seguintes, os muçulmanos governaram a Espanha. Embora estes séculos tenham assistido a avanços significativos na ciência, filosofia e arquitetura, o Império Muçulmano enfrentou uma contínua resistência por parte das forças cristãs. Esta resistência, conhecida como Reconquista, foi uma série de batalhas travadas por reinos cristãos ao longo de vários séculos para recuperar a Espanha do domínio muçulmano. No século XIV, durante a Batalha de Granada, os exércitos cristãos derrotaram as forças muçulmanas e recuperaram o controle de Espanha. A partir deste ponto, a Espanha tornou-se um dos impérios coloniais mais poderosos do mundo. No início do século XIX, o Império Espanhol estendia-se por quase todo o continente americano, desde a Califórnia até a Argentina, e incluía até as Filipinas, na Ásia. No entanto, com o tempo, o Império Espanhol começou a entrar em declínio e, no início de 1900, o seu território, que outrora se estendia por mais de 5 milhões de milhas quadradas, tinha sido reduzido para apenas 195 milhas quadradas. Em 1930, a Espanha mergulhou numa sangrenta guerra civil, que terminou em 1939, quando as forças nacionalistas, lideradas pelo general Francisco Franco, saíram vitoriosas. Franco tornou-se governante de Espanha durante os 30 anos seguintes, período considerado um dos capítulos mais negros da história moderna de Espanha. A Guerra Civil Espanhola resultou na morte de 5 lakh pessoas e a economia de Espanha foi gravemente danificada. As políticas proteccionistas de Franco agravaram ainda mais a situação. Durante este período, mais de metade da população espanhola vivia em zonas rurais e dedicava-se à agricultura. Franco fechou as fronteiras de Espanha para proteger as indústrias locais e suspendeu completamente as importações, isolando Espanha do comércio internacional. Este isolamento significava que os agricultores não tinham acesso a novas máquinas, pesticidas ou tecnologias para aumentar a produção. Além disso, o governo controlou estritamente os preços, agravando ainda mais o colapso da indústria agrícola. Como resultado, muitas pessoas começaram a abandonar as zonas rurais para se mudarem para as cidades ou migrarem para outros países. No final da década de 1950, Franco percebeu que as suas políticas estavam
estavam a falhar e começou lentamente a reabrir as fronteiras de Espanha ao comércio internacional, o que desencadeou o que é conhecido como o milagre econômico espanhol. Aconteceram duas coisas como resultado desta liberalização comercial. Primeiro, a Espanha começou a negociar com países como a França, a Alemanha e a Inglaterra, o que estimulou a atividade econômica. Em segundo lugar, a maior parte desta nova atividade econômica ocorreu nas principais cidades de Espanha, onde se encontravam grandes empresas. Onde há empresas, há emprego. E onde há emprego, as pessoas migram. Isto levou a uma mudança populacional. Devido ao colapso da agricultura, as pessoas já tinham começado a abandonar as zonas rurais e agora, com melhores oportunidades nas cidades, continuaram a mudar-se para centros urbanos, localizados principalmente ao longo da costa espanhola. Assim, o padrão populacional único de Espanha pode ser atribuído tanto à história como às decisões políticas. No entanto, a geografia é também um fator significativo. Espanha é o segundo país mais montanhoso da Europa, com 6 grandes cadeias montanhosas. A sul, encontra-se a Serra Bética. Ao centro, as cordilheiras Ibérica e Central. A norte, as cordilheiras da Cantábria e de Leão. E ao longo da fronteira com a França e Andorra, ficam os Pirineus. A parte norte de Espanha é exuberante e verde, enquanto a parte sul é árida, com as temperaturas mais elevadas da Europa. Nos últimos anos, as alterações climáticas tiveram um impacto devastador em Espanha. Segundo as Nações Unidas, 74% de Espanha corre o risco de desertificação e 18% das terras do país já se transformaram num deserto permanente. Esta falta de recursos hídricos nas zonas rurais obrigou muitas pessoas a abandonar estas regiões e a migrar para as cidades. Uma das zonas mais escassamente povoadas de Espanha encontra-se na região norte, conhecida como Lapônia Espanhola ou Serrania Celtibérica. Esta área é maior do que países como a Dinamarca e a Croácia. No entanto, a sua baixa população deve-se principalmente ao terreno montanhoso, o que torna a construção de redes ferroviárias extremamente desafiantes e dispendiosas. Como resultado, o desenvolvimento das infraestruturas nesta zona ficou para trás, deixando-a subdesenvolvida mesmo no século XXI. Por exemplo, a apenas 100 quilômetros de Madrid encontra-se a cidade de Sayatón. Outrora, o lar de muitas pessoas está agora a tornar-se uma cidade fantasma, restando apenas 50 residentes. O despovoamento destas cidades não se deve apenas à geografia, mas também à falta de infraestruturas e a outro problema significativo, o declínio da taxa de fertilidade em Espanha. Espanha tem a taxa de fertilidade mais baixa da Europa. Nos últimos 5 anos, morreram mais pessoas em Espanha do que as que nasceram. A taxa de fertilidade em Espanha tem diminuído constantemente nos últimos 50 anos, em grande parte porque muitas pessoas permanecem solteiras e o emprego instável torna difícil para elas constituírem famílias. Quando as pessoas atingem a estabilidade financeira, a oportunidade de casar e ter filhos passa muitas vezes. Em Espanha, 10% das mulheres dão à luz o primeiro filho aos 40 anos, contribuindo para a taxa média de natalidade do país de 1,19 filhos por mulher. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, INE, um país precisa de uma taxa de natalidade de pelo menos 2 filhos por mulher para manter a sua população. Se a taxa de fertilidade de Espanha não aumentar para níveis de substituição, prevê-se que o país experimente um crescimento populacional negativo até 2040. Para contrariar este declínio, Espanha necessitará de pelo menos 60 a 70 lakh imigrantes. Para resolver esta questão, o governo espanhol terá de oferecer benefícios e subsídios aos casais e melhorar as infraestruturas nas zonas rurais. Se estas questões não forem abordadas, o padrão populacional de Espanha continuará a deteriorar-se. Por um lado, nascem menos crianças e, por outro, a geração mais nova migra para outros países em busca de melhor qualidade de vida. Quem sabe o que o futuro reserva para o outrora poderoso Império Espanhol, que governou grande parte do mundo? Estas são as fontes que consultamos para este vídeo. Adoraríamos ouvir as vossas sugestões e comentários nos comentários. Os seus comentários dão-nos motivação e direção. Se gostou do vídeo, dê um like e subscreva o canal. Vemo-nos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuidar.